Donald Trump e Xi Jinping se reúnem em Pequim e destacam a necessidade de boas relações entre Estados Unidos e China. O presidente chinês confirma a compra de aviões da Boeing e alerta a Casa Branca contra relações próximas de Taiwan. Crise no Reino Unido. Primeiro-ministro enfrenta pedidos de renúncia do próprio partido e 4 secretários deixam o governo. Você vai ver também, prédio de último show dos Beatles vira museu em homenagem à banda. Meu nome é Fabrício Naitsky e pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelos principais assuntos do mundo. O JP Internacional está no ar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente começa o programa de hoje falando sobre encontros. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viajou à China para se encontrar com Xi Jinping. A agenda de 2 dias foi marcada por cordialidade entre os líderes que defenderam a aproximação entre os países, além de conversas sobre comércio, guerra no Oriente Médio e as relações com Taiwan. O resumo desse encontro a gente confere com o Luca Bassani. A visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à China, realizada nesta semana, marcou um dos encontros diplomáticos mais importantes de 2026 até agora. Recebido em Pequim pelo presidente chinês Xi Jinping, Trump participou de uma cúpula voltada para reduzir tensões comerciais, discutir segurança internacional e tentar estabilizar a relação entre as 2 maiores economias do mundo. A viagem é a primeira visita de Estado de um presidente norte-americano à China em quase uma década e ocorreu em meio a preocupações globais com a guerra envolvendo o Irã, disputas tecnológicas e a desaceleração econômica internacional. O encontro teve forte componente simbólico, com cerimônias oficiais no Grande Salão do Povo, jantar de Estado e visitas culturais, incluindo ao Templo do Céu em Pequim. Entre os principais temas discutidos estiveram comércio, inteligência artificial, exportações de minerais raros, Taiwan e o conflito ainda vigente no Oriente Médio. Xi Jinping alertou que a questão de Taiwan continua sendo o tema mais sensível da relação bilateral com os Estados Unidos e afirmou que qualquer erro nessa área poderia provocar conflitos. O presidente Trump, por sua vez, evitou declarações mais duras sobre Taiwan durante a visita. No campo econômico, os 2 governos anunciaram avanços limitados, mas sem grandes acordos estruturais. Trump levou consigo uma comitiva de importantes CEOs de empresas norte-americanas, incluindo gigantes da tecnologia, e afirmou que muitos problemas foram resolvidos, mencionando também negociações envolvendo compras chinesas de aviões da Boeing, além de possíveis aquisições de soja e petróleo norte-americanos. Analistas, no entanto, observam que não houve avanços concretos sobre tarifas, subsídios industriais ou restrições tecnológicas. Outro ponto central foi a tentativa de coordenação e mediação sobre a guerra no Irã e a segurança energética global. Ambos os líderes defenderam a manutenção da navegação pelo Estreito de Hormuz, fundamental para o comércio mundial de petróleo. O encontro também evidenciou uma mudança no tom das relações entre Washington e Pequim. Xi Jinping apresentou a ideia de uma relação de estabilidade estratégica construtiva, enquanto o presidente Donald Trump adotou uma postura relativamente conciliadora, elogiando repetidamente o líder chinês e defendendo maior cooperação econômica. Apesar do clima diplomático mais cordial, permanecem divergências profundas entre os 2 países em temas como Taiwan, tecnologia, influência militar e o equilíbrio comercial, indicando que a aproximação atual ainda convive com disputas estratégicas de longo prazo. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe agora o doutor em ciência política, analista de relações internacionais e autor do livro Estados Unidos versus China, a luta pelo poder global, Pedro Costa Júnior. Professor, seja muito bem-vindo ao JP Internacional. Queria começar te perguntando o seguinte: a gente tende a acreditar que o mundo é um lugar melhor quando as suas maiores potências andam no mesmo compasso. E parece que essa foi a impressão que a gente pôde extrair desse encontro entre Xi Jinping e Donald Trump. Os 2, se não exatamente no mesmo compasso, mas se entendendo mais do que se desentendendo. Esse é o resumo da ópera desses 2 dias de agenda? Bom, Fabrício, obrigado pelo convite. É sempre uma honra, uma alegria estar aqui, com a audiência qualificada da PAN.
Veja, olha, eu queria começar, eu vou chegar na tua pergunta, eu queria começar fazendo um paralelo da primeira viagem que um presidente dos Estados Unidos teve em solo chinês. A primeira vez que um presidente dos Estados Unidos na história pisou na China foi em 1972. Foi o Richard Nixon, acompanhado então pelo seu assessor e secretário de Estado, Henry Kissinger. Aquele momento, que foi a primeira visita da história que um presidente dos Estados Unidos fez à China, portanto, não é muito uma história de longo do reino, uma história de longa duração, só nos anos 70 isso foi acontecer. O Nixon e o Kissinger tinham um plano debaixo do braço. Qual que era o plano deles? O plano deles vamos trazer a China para o nosso lado, vamos incorporar a China na ordem internacional, liberal, baseada em regras, e vamos isolar a União Soviética. Nós estamos falando dos anos 70, contexto de Guerra Fria. O que o Kissinger tinha convencido o Nixon a fazer é o seguinte, ele disse, se a gente abrir duas frentes de combate agora, uma contra a União Soviética e uma contra a China, nós vamos perder a Guerra Fria. Nós temos que trazer um dos dois para o nosso lado. É o triângulo mais frágil, né, do vértice. Né? Como a União Soviética ela era a grande rival dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, em plena Guerra Fria, em pleno marcatismo nos Estados Unidos, em plena guerra ideológica, o Nixon pisa na China, e a China de Mao Tse Tung. De Mao Tse Tung e o seu secretário de Estado, homônimo do Kissinger, que era o Chun Enlai. Então eles chegam com um plano. O Mao Tse Tung vai receber o Nixon na casa dele, na casa do Mao Tse Tung. E ali vai começar uma aproximação que mudaria e mudou a face das relações internacionais. A entrada da China no jogo, a entrada da China no sistema internacional e na ordem mundial baseada em regras. Logo depois começam, em 79, já com Deng Xiaoping, os movimentos de reforma e abertura chinesa, frutos de um plano. Então a grande questão hoje é Donald Trump e os seus seclas, Marco Rubio, Pete Hegseth, todos os empresários que ele levou lá, os donos das Big Techs, o homem mais rico do mundo, Elon Musk, eles têm um plano nessa viagem? Qual que é a leitura do nosso tempo do mundo? Essa é uma questão. Tá? A outra questão é como o Xi Jinping e os chineses veem essa viagem? Qual o plano deles para essa viagem? E aí a sua pergunta é fundamental, Fabrício, porque o Xi Jinping coloca como o principal tema dessa viagem a chamada armadilha de Tucídides. A armadilha de Tucídides que está no primeiro grande clássico de política internacional, o primeiro grande livro das relações internacionais, que é do Tucídides, a história da Guerra do Peloponeso. Ali ele vai dizer que vai ler a Guerra do Peloponeso entre Esparta e Atenas, e vai explicar as razões dessa guerra e por que essa guerra se tornou inevitável a partir de um determinado momento. O grande medo nas relações internacionais e na política internacional do século XXI é que Estados Unidos e China caiam nessa armadilha de Tucídides, o que levaria o mundo a uma terceira guerra mundial. Então, você citou o meu livro aí, eu dou a liberdade aqui de mostrar, Estados Unidos versus China, a luta pelo poder global. O último capítulo do meu livro é sobre a armadilha de Tucídides. E o que diz a armadilha de Tucídides? A armadilha de Tucídides diz o seguinte, o que Tucídides diz é o seguinte, foi o medo da ascensão de Atenas que levou Esparta a conflagrar a guerra, ao primeiro ataque. Então, hoje o medo que se tem do ponto de vista mundial e particularmente chinês é que o medo dos Estados Unidos com a ascensão da China no século XXI, com a China sendo determinada a ser o grande líder do século XXI, diferente do que os Estados Unidos imaginavam, que o século XXI seria o novo século americano, New American Century, eles diziam nos anos 90, ou o segundo século americano, o século XX foi um século americano, o século XXI seria um século americano, e de repente eles se dão, como disse o Marco Rubio, contra o maior rival estratégico da história dos Estados Unidos, que é a China, muito maior do que foi a União Soviética ou qualquer adversário dos Estados Unidos no século passado. Então, o grande temor no mundo é que o medo dos Estados Unidos como potência global da ascensão chinesa provoque nos Estados Unidos
um primeiro ataque. E aonde seria esse ataque? Esse ataque, provavelmente, ou até seguramente, seria em Taiwan, aonde a China traça uma espécie de red line, uma linha vermelha. O Xi deixa claro, Taiwan e o Mar do Sul da China são nossa zona de influência direta. Digamos, é o equivalente ao que os Estados Unidos dizem sobre a América Latina. Né? A América Latina, disse o Pete Hegseth, é preciso reconquistar o nosso quintal. É o nosso quintal, é a doutrina Monroe, né? É o corolário Trump da doutrina Monroe. América para os americanos, a América Latina vista como um ponto de vista de quintal. Então, os chineses deixam isso claro. Então, para fechar essa resposta, né, o que nós temos? Houve a questão na Venezuela agora, com a captura do Maduro. Há pressões sobre Cuba. Lá atrás houve a questão do Panamá, de tirarem, no começo do governo Trump, a influência chinesa no canal do Panamá. Agora a guerra no Irã, veja. E a China não entrou em nenhuma dessas guerras diretamente. Quer dizer, agora há uma guerra que ela vai entrar. É isso que o Xi Jinping deixou claro. Se houver problemas em Taiwan e problemas no Mar do Sul da China. E isso poderia levar a uma grande conflagração mundial. Então, sim, Fabrício, é importante que essa visita aconteça agora, é importante que o ânimo geopolítico seja arrefecido. Nós estamos com o mundo em ebulição, crises e guerras, e é importante essa aproximação entre os dois principais líderes do mundo hoje. Como disse Xi Jinping a Donald Trump, esse é o principal encontro bilateral do mundo.